Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PET Engenharia Agrícola. Eu me chamo Catiane, sou integrante do programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Agrícola e no dia de hoje vamos dar continuidade à resolução dos exercícios abordados na temática da mecânica dos solos, que é uma temática, que é uma cadeira bem significativa, uma área bem significativa dentro do nosso curso. Então, no dia de hoje, fugindo um pouco do nosso padrão, eu trago alguns exercícios cobrados, em concursos ao longo dos anos. Vou trazer 3 exercícios, a resolução de 3 exercícios simples, mas para vocês verem mais ou menos como essa temática é cobrada nos concursos. Então, dando continuidade aos exercícios, na resolução dos exercícios cobrados nessa cadeira, nessa área da mecânica dos solos, eu trago aqui a resolução do exercício abordado no SESGRAN-Rio no ano de 2012, que pede para observar a figura demonstrada aqui no slide, que esquematiza um solo no qual o nível da água coincide com o nível do terreno. Então, o que a gente pode estar observando nessa imagem? Que a profundidade desse solo é um solo que tem 4 metros de profundidade, que o peso específico saturado desse solo é de 21 kN por metro cúbico e que o peso específico da água é de 10 kN por metro cúbico, como a gente está acostumado a usar, e que o nível do terreno coincide, como o próprio exercício diz, com o nível da água, são níveis iguais. Então, o que a SESGRAN-Rio pediu em 2012? Para que a gente considerasse o peso específico da água a 10 kN por metro cúbico e calculasse, então, dissesse quanto que valia a tensão efetiva vertical no ponto P, onde tinham 5 opções, afinal era um concurso para te marcar, onde as opções eram 40, 44, 74, 84 e 124. A gente pode observar aqui nessa imagem, que eu até trouxe no slide anterior, para que a gente pudesse ver que o ponto P está bem embaixo ao final do terreno. Então, e para calcular, como ele pede para calcular a tensão efetiva vertical, para calcular essa tensão efetiva, a gente deve calcular a tensão do solo e diminuir a tensão da água, como se de uma forma informal, falando, a água ela aliviasse essa pressão causada no solo. E para a gente calcular a tensão vertical, a tensão efetiva vertical, a gente precisa calcular calcular a profundidade vezes o peso específico do solo, menos então a profundidade da água vezes o peso específico da água. No caso, dessa forma seria 4 vezes 21, 4 a profundidade do solo, o peso específico do solo, 21 kN por metro cúbico, menos 4 a profundidade da água, afinal o nível do terreno e o nível da água, eles são equivalentes, vezes 10, que é o peso específico da água, que seria o mesmo que dizer 21 menos 10, 21 kN por metro cúbico, menos 10 kN por metro cúbico, vezes o 4. Dessa forma, então, a nossa tensão efetiva vertical no ponto P seria equivalente a 44 kN por metro quadrado, sendo, então, a questão B, a opção B. Então, dando seguimento, eu trago aqui para vocês uma questão abordada no concurso da FCC de 2014, que pede para a gente considerar o perfil geotécnico da figura abaixo, onde a gente pode observar que esse terreno, ele tem 13 metros de profundidade e que nele tem diferentes tipos de solo. Um silt arenoso com 2 metros de profundidade, a gente tem uma outra parcela de solo de arenoso, um solo arenoso, onde 4 metros de profundidade a gente tem de areia seca e outros 2 metros a gente tem de areia saturada de água. A gente pode observar que o nível da água está a 6 metros de profundidade e que essa parcela de solo arenoso ela está dividida, a gente tem também uma areia siltosa e também uma rocha sã. Então, o que esse exercício pede para a gente? Ele traz alguns dados, e pede para a gente calcular o valor da tensão efetiva em quilopascal no ponto P, que está exatamente numa cota de 8 metros de profundidade. Esses dados que o exercício nos trouxe são o peso específico natural do silt arenoso, sendo ele de 15 kN por metro cúbico, o peso específico da areia acima do nível da água, sendo ele de 17,5 kN por metro cúbico, o peso específico saturado da areia, sendo equivalente a 18 kN por metro cúbico, e o peso específico saturado da areia siltosa, sendo ele 19,5 kN por metro cúbico. E pede, então, para a gente calcular a tensão efetiva em quilopascal.
Então, a gente pode observar que esse exercício é bastante semelhante ao exercício anterior. O que difere um pouco é que a gente vai ter que calcular toda a tensão efetiva no solo e diminuindo a água, sendo que essa parcela de areia ela está um pouco seca e um pouco molhada. Então, aqui está a resolução do exercício, né? Onde a gente pode ver que, assim como no exercício anterior, a gente multiplica a profundidade pelo peso específico daquela parcela de solo e, por fim, diminui da profundidade vezes o peso específico da água, porque o solo está, em parte, saturado por água. E como a gente disse, a água acaba amenizando um pouco essa tensão do solo, então por isso a gente precisa diminuir essa profundidade vezes a tensão do solo. Dessa forma, a gente tem então 2, que é a profundidade da parcela de solo de silto arenoso, vezes 15 kN por metro cúbico, que é o peso específico natural do silto arenoso. A gente soma com 17,5 kN por metro cúbico, que é o peso específico da areia seca, acima do nível da água, vezes 4, que é a profundidade dessa areia seca. Assim também como soma os 18 kN por metro cúbico, que é o peso específico da areia saturada de água, vezes 2, que é a profundidade dessa areia, então atingindo o ponto B. Então, essa seria a tensão do solo até o ponto B. E diminui de 2, que é a profundidade de água presente ali, vezes 10, que é o peso específico, 10 kN por metro cúbico, que é o peso específico da água. Com isso, a gente teria, então, uma tensão efetiva equivalente a 116 kPa. Seria, então, a alternativa C. Então, por fim, trazendo esse exercício abordado na VUNESP no ano de 2014, que diz o seguinte: uma amostra indeformada de solo foi retirada a 12 metros de profundidade e sua tensão efetiva nessa profundidade é de 60 kPa. Sabendo-se que a tensão de pré-adensamento da amostra é de 120 kPa, portanto, a razão de sobreadensamento do solo é de... E assim como as demais questões, nos apresenta algumas alternativas. Então, aqui, pessoal, para a gente calcular essa tensão de sobreadensamento, que não teria sido algo que a gente trabalhou até agora, é muito simples, bem mais simples que as questões anteriores até, porque é necessário apenas fazer a tensão de pré-adensamento dividida, né, sobre a tensão aplicada, onde então a gente tem aqui a tensão de pré-adensamento equivalente a 120 kPa, divididas então pela tensão aplicada, que é 60 kPa. Então, por fim, a gente tem uma tensão de sobreadensamento equivalente a 2 kPa. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, tirem aqui no chat ou entrem em contato conosco através das nossas redes sociais. A gente está sempre disponível para tirar qualquer eventual dúvida que tenha ficado sobre a resolução de algum exercício. E nos procurem caso tenham necessidade ali na sala da 402, no prédio da Cotada. Para os próximos vídeos trarei mais a resolução de exercício acerca dessa temática da mecânica dos solos. Agradeço a atenção de todos, tenham todos uma boa semana e até a próxima!